Olá, meu nome é Jefferson Ubres, eu sou pianista, professor de piano e drag queen. Nessa apresentação eu vou contar para vocês sobre a minha formação e de como eu reuni os meus hobbies e as minhas paixões num campo de trabalho bem variado. Eu nasci em Curitiba, mas eu passei a minha infância nos rincões quentes do extremo oeste do Paraná, em Guaíra. Quando eu era criança, tinha 6 anos de idade, não havia aulas de instrumentos musicais na minha cidade. E um belo dia eu estava passeando com os meus pais, nós estávamos num domingo, depois do almoço, vendo as vitrines das lojas. Nós vimos um cartaz escrito à mão, eu me lembro até hoje, era um cartaz cor-de-rosa. E nele estava escrito que havia tinha chegado uma professora de piano na cidade, e minha mãe me perguntou se eu gostaria de fazer aula de piano, e mesmo sem saber muito bem o que era, eu disse que sim. Naquele momento, a partir da minha primeira aula de música, eu considero que ali foi o início da minha carreira, com 6 anos de idade. Eu não tinha um piano em casa. A minha professora via que eu tinha tanta vontade de tocar piano que ela acabou me dando uma cópia da chave da escola. E eu entrava naquele universo da música, do piano, eu sozinho na escola de música, estudando à noite. Então são momentos muito especiais assim que ficam guardados na minha memória, até pelo fato de que ali despertou realmente um grande interesse, cada vez mais, um interesse crescente pela música e pelo piano. E outra coisa que é interessante também é de que naquela época já despertou o meu interesse pelo universo feminino, que eu tinha dentro de casa. Então eu já gostava de me expressar através do gênero feminino, de vestir saltos altos, de usar maquiagem. Então aquilo me dava assim, muita alegria. E claro, por uma pressão social, isso ficou adormecido por bastante tempo, e eu só pude desenvolver esse lado muitos anos depois, e que hoje faz parte também da minha vida profissional. Quando eu estou refletindo, contando essa história da minha infância, que foi o começo da minha carreira, eu percebo também que como é importante se ter a memória emocional mesmo desse período da infância, porque é ali que muito provavelmente, para a grande maioria das pessoas, as paixões e os interesses começam a despertar. E que, claro, eu sempre espero que as pessoas tenham uma oportunidade, em algum momento da vida, de poder desenvolver essas habilidades e essas paixões. Com 13 anos, eu vim para Curitiba para estudar com uma professora que tinha sido recomendada. Foi nessa época que eu considero que o meu pensamento em ser um músico profissional começou. E eu estudava por muitas horas, também participava de vários concursos de piano, recebi várias premiações em vários locais do Brasil. Eu estava no ensino médio, dava muitos concertos já nessa época dos 15, 16 anos de idade, foi onde realmente eu me via como um pianista profissional. E aí, na época de escolher o que estudar, que faculdade fazer, eu, sem sombra de dúvida, quis estudar música, não pensava em fazer nenhuma outra coisa. E naquela época, minha professora era de São Paulo, então eu fui fazer minha graduação em São Paulo, na Faculdade Santa Marcelina. Estudei lá por 4 anos e foi um período assim, fundamental na minha formação. Eu vejo que hoje grande parte do que eu aprendi sobre música, sobre fazer música, tocar piano, fazer música de câmera, eu aprendi naquela época da minha graduação. Eu tive que voltar para Curitiba, próximo da minha família, e aí eu comecei a pensar no que fazer, por mais assim que eu já tocava em vários concertos, participava de vários projetos, continuava fazendo concursos de piano, já dava aulas de piano e também de teoria e harmonia, mas eu queria uma experiência fora do Brasil. Aí eu comecei a pensar em estudar na Alemanha, porque a minha professora de piano tinha estudado na Alemanha, então eu já tinha uma simpatia
com esse país, eu já falava alemão, então eu comecei a pensar em ir para a Alemanha. E aí eu comecei a buscar uma bolsa de estudos, porque eu não podia ir por conta própria, meus pais não tinham condições de me manter lá, e eu consegui uma bolsa de estudos e no ano de 2000 eu fui para a Alemanha para continuar meus estudos lá. Então, com uma bolsa de estudos nas mãos, eu fui estudar em Frankfurt, na Alemanha. Eu escolhi Frankfurt porque eu queria estudar com uma professora de piano que era especialista em música do século XX. E lá eu fui morar também numa casa de estudantes, que foi uma experiência fantástica, porque eu conheci pessoas das mais diversas nacionalidades. Eu aproveitei a oportunidade de estar lá para fazer 2 formações. Então, um dos cursos era a formação artística, que era uma formação como pianista, e também pedagogia instrumental, que era uma formação como professor de piano. Quando eu cheguei na Alemanha, eu me dei conta que eu teria que pensar na minha carreira. Eu já tinha o sonho de ser pianista, mas eu comecei a perceber que o meu ganha-pão teria que ser pensado de uma maneira mais objetiva, com mais pé no chão. Então, eu sabia que o meu futuro, além de ser um performer, de tocar em público, também seria ser professor de piano. Por isso que essa formação foi muito importante para mim. Em 2004, eu me formei lá e eu já trabalhava como professor de piano, porém chegou um momento que, artisticamente, somente esse mundo não era para mim muito mais interessante. Eu acho que é uma coisa que acontece com várias pessoas que sempre estão fazendo o mesmo trabalho por muito tempo, e eu já tinha estudado por muito tempo também. Então eu comecei a pensar em outras alternativas de que maneira que eu poderia trabalhar com música. E aí veio um período realmente de uma crise existencial e artística muito forte, e foi quando a Jerusa entrou na história da minha vida. Então agora eu vou contar para vocês como que surgiu a minha persona drag queen pianista Jerusa Miller. Em 2001, eu estava morando já há 2 anos na Alemanha. O meu melhor amigo e a minha mãe drag, a Condessa Dulce Mesolato, me convidou para fazer um trabalho. Eu nunca tinha me montado, como a gente fala, nesse universo das drag queens. A gente fala em montação, em fazer uma montação. Eu nunca tinha feito isso e ele falou, não se preocupe, eu arrumo tudo para você. A peruca, a maquiagem, o vestido e o sapato de salto. Para mim foi uma experiência muito inusitada, porque eu nunca tinha feito isso, mas como ele é meu melhor amigo, eu confiava completamente, eu acabei fazendo. E aí muitos anos se passaram. Eu continuei tocando piano, fazendo concertos, eu me formei, como eu falei anteriormente, até surgir esse momento de crise artística e querendo procurar um outro caminho de como eu iria continuar levando a minha atividade como artista. Foi muito interessante porque, de novo, houve uma montação em conjunto com a minha mãe drag e desde então surgiu em mim uma vontade imensa de continuar me montando e me expressando como uma drag queen. Eu comecei a um processo de montação solitária, que aí também eu dou muito valor para as redes sociais, todas as informações que eu conseguia pela internet. Então chegou um momento que eu percebi, bom, eu quero fazer isso, é uma expressão artística importante para mim e eu preciso aprender a me maquiar, aprender a me montar sozinho. E foi naquele momento que também as redes sociais foram muito importantes, porque como eu já tinha essa disciplina como pianista, como músico, eu me sentava todo fim de semana na frente do espelho, assistia vários tutoriais de maquiagem, ia
nas lojas, comprava os produtos, os cosméticos e ia experimentando. Então, é um processo realmente longo de amadurecimento. Eu percebi que tinha muita similaridade com o fazer música, o tocar piano, porque requeria disciplina. E eu fui descobrir que a arte drag, ela era de uma criatividade tão grande, porque eu poderia fazer minhas próprias perucas, eu podia fazer as minhas próprias roupas, então eu fui aprender a costurar, eu novamente assisti muitos tutoriais no YouTube, no Facebook, no contato com outras colegas drag que eu tinha. Então, eu fui aprendendo tudo o que envolve a essa arte drag. Isso foi para mim uma salvação em termos artísticos. Só que a questão da música ainda estava mal resolvida na minha vida profissional. E aí, por recomendação de vários amigos, eles falavam: por que você não une a arte drag com a música? E eu achava: não, imagina, eu não tenho como fazer isso, eu não me via fazendo isso. Hoje eu entendo que eu estava muito preso dentro daquela caixa do Jefferson, pianista de concerto, do Jefferson, professor de piano. E que para mim era muito difícil pensar fora dessa caixa. E com o passar do tempo, a Jerusa começou a tocar piano. E eu criei um projeto que tem o mesmo nome até hoje, que é o Piano Drag, que reúne a arte drag com a música para piano e canto. Então a Jerusa nasceu na Alemanha, me salvou artisticamente. Depois de tudo isso, eu decidi voltar para o Brasil. E aí já é um outro capítulo. Depois de morar 18 anos na Alemanha, eu decidi voltar para o Brasil. Em nenhum momento eu me arrependo dessa decisão, porque o Jefferson já trabalhava na Alemanha por muitos anos como pianista e professor. A Jerusa já tinha surgido e também trabalhava como pianista. Fiz trabalhos incríveis na Alemanha nessa época e eu tocava em bares e restaurantes, então eu tinha já aberto o meu campo de trabalho de uma maneira que eu nunca imaginei fazer quando eu trabalhava somente como pianista de concerto. Então eu voltei para o Brasil em 2018, tive uma grande sorte de conhecer colegas de trabalho da cena drag, da comunidade LGBTQIA+, aqui em Curitiba. Elas me acolheram muito e então com elas eu fui trabalhar. Nós fizemos vários shows em teatros e em festivais. Nós fizemos um show no Guairinha com esse grupo de drags e artistas burlescas chamado Psicodrags. O meu projeto Piano Drag teve continuidade aqui no Brasil também. Eu tocando em vários lugares de Curitiba, vários teatros, shows, eventos, tanto privados quanto públicos. E então foi uma decisão muito maravilhosa ter voltado para cá. Em 2019, eu iniciei um mestrado em performance aqui em Curitiba, na Unespar. Em 2020 veio a pandemia. E aí foi um período que para todos foi muito complexo, né, de todos começarem a se adaptar nesse mundo digital durante a pandemia para sobreviver artisticamente. Então foi um período de grande criatividade para nós artistas, porque nós tivemos que aprender seriamente a lidar com as redes sociais, com divulgação e a autoprodução, porque como nós não tínhamos acesso a outros artistas e outros técnicos também da arte, nós mesmos tínhamos que fazer as nossas lives em casa, cuidar da iluminação, cuidar do figurino, cuidar do ambiente. Foi um período bastante complicado, porém muito criativo. Então, para mim, esse período da pandemia foi essa associação de estar terminando o mestrado e me adaptando com as redes sociais e as aulas de piano online também. Naquele momento, eu percebi que houve uma grande adaptação em função da pandemia, de eu ter que usar de todas as tecnologias possíveis e necessárias para eu
continuar sobrevivendo dentro da minha profissão. Agora, nesse período, eu só tenho a agradecer à cidade de Curitiba e ao Brasil, porque eu tenho me apresentado em outras cidades do Brasil também. Eu comecei a apresentar o meu projeto Piano Drag em lugares que eu nunca imaginaria. Por exemplo, a Oficina de Música de Curitiba. Já é o segundo ano que o meu show Piano Drag faz parte da programação oficial da Oficina de Música de Curitiba. Depois desse período da pandemia, eu percebi que o mundo digital ele é extremamente importante para todas as carreiras, porque hoje em dia a visibilidade ela é importantíssima, as pessoas têm que conhecer o seu trabalho e nada melhor do que as redes sociais, as divulgações que são feitas pela internet. Eu utilizo muito as redes sociais, por exemplo, para a divulgação de todos os meus eventos. Então, todos os eventos que eu produzo ou estou atuando, eles são divulgados pelas redes sociais. O público que vai nos assistir, aos artistas, vem em grande parte dessa divulgação. Eu vejo também com essa época das lives, que foi tão presente durante a pandemia, eu também superei um problema de exposição, de eu me expor a pessoas que eu não estou vendo, que eu não sei quem é. Eu estava conversando ali, tocando para a câmera de um celular. Isso foi um passo de desenvolvimento artístico que eu achei que foi muito significativo e muito importante, de você assumir a sua postura artística e divulgar cada vez mais o seu trabalho através do mundo digital. Com essa apresentação, eu só quero dizer que, a partir daqueles sonhos que eu tinha de criança, de trabalhar com música, de ser pianista e de encontrar essa expressão de gênero dentro da cena artística, tudo isso me levou ao artista que eu sou hoje, trabalhando em todas essas frentes, tendo aumentado de uma maneira muito rica o meu campo de trabalho, conhecendo pessoas de outras áreas da cultura e da arte, que eu acredito que somente como pianista de concerto eu não teria feito. E então eu sempre acho muito interessante o quanto é importante para mim como artista ter todas essas vertentes artísticas, culturais, para poder atuar, e de tédio eu não posso reclamar. Eu também gostaria de convidá-los para conhecer melhor o meu trabalho nas redes sociais. Vocês encontram Jerusa Miller no Instagram, jerusa.miller. E também o meu trabalho como pianista Jefferson Ubrich, também no YouTube, Facebook e Instagram. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.